Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Convido você a vir comigo falar a respeito da palavra de Deus, né, que é a que tem nos edificado, que tem nos ajudado nessa caminhada no dia a dia. Amém? Convido você que ainda não me segue, a estar seguindo, a estar curtindo o vídeo. Escreve no comentário o que você tem achado a respeito da palavra de Deus e também não deixe de compartilhar com seu familiar, com quem necessita ouvir a palavra de Deus. Hoje eu quero falar aqui um texto bem conhecido, um texto que todos conhecem, que se encontra no livro de Romanos. Romanos escrito pelo apóstolo Paulo, Romanos que é muito profundo, é um livro que vale a pena a gente ler bastante, porque fala demais com a gente e mostra como deve viver um cristão verdadeiramente. Hoje eu quero chamar a sua atenção aqui para o capítulo 12, unicamente para 2 versos, que é o verso 1 e o verso 2, que fala a respeito da gente entregar um culto verdadeiro a Deus, um culto de corpo e alma, um culto de conexão a Deus. Amém? Então eu convido você a pegar a sua caneta, pegar um papel e pegar a sua Bíblia e abrir em Romanos capítulo 12, o verso 1 e o verso 2, que diz: Suplico-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, de apresentastes o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo abre os nossos olhos para que nós possamos apresentar um culto verdadeiro a Deus, um culto de quem vive verdadeiramente a Deus. Só que antes de eu entrar nesse contexto, eu quero chamar você para a atenção. Hoje a gente vive numa sociedade que às vezes ficamos procurando o que é certo e o que é errado na Bíblia, o que pode e o que não pode na Bíblia. Um dos contextos que tem mais chamado a atenção é: podemos ou não assistir jogo da Copa do Mundo, né? O que eu tenho a te falar é o seguinte: eu creio que você pode sim assistir, mas eu também creio que você não pode deixar aquilo te influenciar a se distanciar de Deus. Eu creio que o jogo não pode deixar de você não buscar a Deus, de você não adorar a Deus. Tudo bem se você quer assistir, mas não priorize o jogo, priorize sempre as coisas de Deus, porque é ela que nos edifica. Aqui em Romanos a gente vê que ele fala para que a gente possamos aprender a apresentar o nosso corpo, o nosso culto racional. Primeiro Paulo começa que suplico-vos, pois, irmãos, né, que pelas misericórdias de Deus de apresentastes os vossos corpos em sacrifício vivo. Porque quando a gente falamos em assistir jogo de Copa, assistir futebol, às vezes a gente fala, mas não pode por isso e por aquilo. Só que aqui a gente entende em Romanos 12, o verso 1 e o verso 2, que quer dizer: o culto da gente tem que começar na hora que levantamos da cama, o culto da gente tem que começar quando estamos trabalhando, o culto da gente tem que começar quando a gente está tomando o nosso banho, quando a gente está na roda de amigos, assim tem que começar o culto. Porque se nós temos que apresentar um culto racional diante de Deus, se temos que apresentar um culto perfeito diante de Deus, o culto começa dentro do nosso lar, o culto começa quando levantamos, oramos a Deus para agradecer o nosso dia, para agradecer o nosso trabalho, né? Oramos a Deus para abençoar o nosso dia a dia. Esse é o culto verdadeiro, porque hoje a gente vive em uma sociedade que fala que pode e que não pode na Bíblia, mas não começamos com o nosso culto dentro dos nossos lares. Às vezes a gente só quer cultuar a Deus o dia de ir à igreja, o dia de ir ao templo, só queremos cultuar a Deus os dias da semana que é separado para que a gente possamos ir ao templo, orar, buscar e ler a palavra. Porque tem pessoas que só abrem a sua Bíblia quando ele vai para o templo. Quando vai ouvir uma pregação no templo, ele abre a sua Bíblia. Ele não sabe talvez nem onde está o livro de Gênesis. Ele não sabe qual é o último livro da Bíblia. Mas o que Paulo nos chama a atenção que é: vamos nos apresentar com o corpo, né? Vamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Vamos nos apresentar a Deus como povo fiel, como povo que no seu primeiro ato ao levantar da cama é orar, agradecer e pedir para que Ele abençoe mais um dia. É orar e pedir para que Ele abençoe o dia do meu próximo, dos meus amigos e inimigos.
e assim em diante. Esse é um culto racional, é um culto de quem pensa, é um culto de quem tem prazer de ter conexão com Deus. Às vezes a pessoa levanta da cama, não dá tempo de orar, não dá tempo de buscar a Deus, né? E quer que o dia dele seja perfeito se ele não sabe nem agradecer ao Senhor. Ou talvez assim como eu tenho falado a respeito de jogo, a respeito de Copa do Mundo, às vezes a pessoa vai dormir, vai assistir um jogo 10 horas da noite, vai dormir lá para 1, 2 horas da madrugada, mas ele não tira 10 minutos para ler a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que tem assistido muito jogo e não tem lido a palavra de Deus, eu convido você a passar a ler mais a palavra de Deus e assistir menos o jogo. Porque o jogo ali é um momento de euforia, um momento de alegria ali. Mas aquele que busca ao Senhor irá morar na eternidade, será feliz para sempre. Mas aquele que não busca não irá para a eternidade, irá para o tormento eterno. E o verso 2 nos diz: e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com as coisas que têm acontecido no mundo, não se misture com as coisas que têm acontecido no mundo, mas sempre se apresente agradável a Deus, sempre se apresente para a boa, perfeita vontade do Senhor. Sempre faça as coisas para que agradar ao Senhor. Sempre faça as coisas para o Senhor. Não faças as coisas querendo algo em troca, querendo ser reconhecido por ninguém, não. Só basta você ser reconhecido por Deus. Porque a sua glória não está no reconhecimento do vizinho, do patrão, do amigo e do inimigo. A sua glória está em quão fiel é você com Deus. Porque o versículo é bem claro. Não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente. Às vezes a gente já tem muito o que pensar. Se você abrir a notícia hoje, você tem mais coisas a pensar. Mas se renove com a sua mente. Passa a meditar mais na palavra, passa a ler mais a palavra, passa a cultuar mais a Deus dentro do seu lar, que você vai ver que você vai ser renovado, você vai viver de uma forma totalmente diferente do que o mundo vive. O mundo vive de uma forma de opressão, de estresse, de falta de tempo. Mas se você ler, se você buscar a Deus, você vai ver que você vai ter tempo, você não vai ter estresse e vai viver sempre agradecendo a Deus, né? Porque para terminar fala, para que experimentei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você lê, se você jejuma, se você ora, se você busca fazer o culto racional a Deus, se você busca cultuar a Deus a todo tempo, você vai experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Convido você, se você assiste jogos demais e não tem lido a palavra, passa a ler a palavra e assistir menos jogo, porque é isso que nos edifica. Não é um jogo que irá nos desviar, que irá fazer atrapalhar a caminhada, mas é a sua atitude que irá fazer você atrapalhar na caminhada com Deus. Porque a partir do momento que você começa a priorizar as coisas mundanas, esquece das coisas de Deus, você começa a afastar da presença. Amém? Fiquem todos na paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Mais um vídeo que é a respeito da palavra. Compartilha com aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Não deixe de seguir. Curta o vídeo, escreva no comentário o que você tem achado do vídeo. Amém? Que Deus abençoe.